Mas você saberia me dizer o que pessoas com autismo, e aí você pode, se puder dar um relato pessoal, enfim, elas relatam que sente, sabe? O que elas sentem, sabe? Sim. Então, eu acho que essa é a primeira coisa importante, né? A gente fazer uma distinção. Se eu tenho processos diferentes, de genética diferente, e eu tenho um espectro tão amplo que vai desde o Elon Musk, né, que é uma pessoa diagnosticada com autismo, por exemplo, até, sei lá, o meu filho. Então, um espectro tão amplo com o mesmo diagnóstico, a gente também tem diferentes experiências muito, muito gritantemente distintas. E aí existe um problema até político nesse sentido, né? Porque, veja, do ponto de vista de quem é funcional, do ponto de vista de uma pessoa como eu, que fala, que tem a inteligência preservada, que consigo ter um relacionamento, consigo trabalhar, tudo isso. Ter uma visão, né, da sociedade como pessoa com autismo, ela pode gerar uma certa confusão das pessoas. As pessoas falam assim, mas uma pessoa com autismo, eu achei que não falasse, eu achei que não fizesse tal coisa, como eu achava no passado. Né, quando eu soube do meu filho. Então, grande parte dos indivíduos que estão nesta faixa do espectro estão lutando por reconhecimento das suas habilidades, das suas capacidades. Então, eles têm, por exemplo, uma discussão muito forte sobre a necessidade do ensino superior ser mais acolhedor, ser mais inclusivo, do trabalho, enfim, para as pessoas entenderem que as pessoas com autismo podem ter essas capacidades. Uhum. E enquanto as pessoas, lá na outra ponta, com um autismo mais severo, que de um modo geral não falam, ou se falam, não falam funcionalmente, né? Eles têm necessidades muito mais básicas e essas famílias estão lutando para que a sociedade entenda que não é uma situação fácil, é uma situação difícil, uma situação complexa, né? É uma situação que precisa de muito mais apoio. Esses indivíduos têm necessidades. Por quê? Porque se você olha os filmes, por exemplo, eu tenho os filmes e séries, eu tenho um artigo publicado sobre as séries de TV, personagens com autismo em séries de TV. Então, aquela altura que eu tinha publicado, e hoje não me parece diferente, 100% eram gênios. 100% eram pessoas que arrebentavam, que nunca erravam, que eram totalmente... Ou seja, nós estamos falando de um percentual de autismo, uma faixa muito, muito estreita, que nas séries é 100%. Nos filmes é quase 100%. E essa não é a realidade de verdade. Então, estatisticamente falando, é a realidade também, mas é uma pequena parte. O restante não está demonstrado, porque não é bonito. Né? O autismo severo não é bonito. Então, grande parte das vezes, ele é escondido. Então, essas mães estão lutando por uma outra coisa e estão descrevendo uma outra experiência. Portanto, a experiência de um indivíduo que fala, que diz, eu me sinto assim, não é a experiência do espectro do autismo. É a experiência de uma pequenina faixa do autismo leve, mas que é importante. Então eu vou te dar alguns exemplos que eu acho que são algumas coisas que são significativas, né? Por exemplo, pessoas com autismo, de um modo geral, elas relatam que elas têm uma dificuldade de manter o contato visual. Depende do contexto e depende da pessoa. Tem pessoas que não têm problema. Mas, quando você pega os livros de pessoas com autismo, que descrevem por que isso acontece, elas descrevem coisas completamente diferentes. Uma diz assim, eu sinto uma pressão social. A outra diz assim, não, eu não sinto a pressão social, mas me incomoda porque me incomoda é a posição. O outro diz, não, eu me incomodo. Então, cada um vive essa experiência de uma maneira diferente. Mas sente um incômodo, né? Sente um incômodo, E esse incômodo, ele é muito difícil de explicar. Total. Eu vou te dar um outro exemplo. Tem uma coisa que eu nunca gostei, que é barulho de exaustor. Odeio, sempre odiei. Tem hotel que eu fico dando palestra e tal, então eu acabo indo muito no hotel, né? Aí tem no hotel que você vai acender o botão, a luz do banheiro, e aí automaticamente já liga o exaustor. Né? Não tem duas separadas. Tem uns que tem separado, tem uns... E aí, nesses lugares, eu sempre fiz o seguinte, quando ligava e já era exaustor, eu desligava, ligava a lanterna do meu celular e botava na pia para poder tomar banho. Porque eu não gostava. E aí, depois que eu conheci a minha companheira, né? E a gente estava conversando, e eu comentei isso, eu não tinha diagnóstico ainda. E ela falou assim, mas o que você sente? Eu falei, não sei, eu não gosto. Mas o que é? Eu falei, não sei te descrever, eu só não gosto, só me incomoda. Sim. E aí ela me apresentou alguns documentos de científicos, né? Que dizem características do autismo. E aí o cara está dizendo, alguns exemplos aqui. Aí tem medo de exaustor. Tem lá, tá lá escrito, que é do Partington, que é um grande analista do comportamento. E aí eu falei assim, e eu achei que ela estivesse brincando, depois ela me mostrou, tá escrito aqui, ó. E que é muito comum. Por quê? Quem que vai saber? A gente não sabe. Hoje a gente ainda não sabe. E a maioria das vezes isso acontece de uma maneira que é difícil de descrever.
Então, esse é um exemplo. A outra questão que eu acho que é muito forte nessa faixa do espectro é a dificuldade de entender sinais sociais complexos, sinais sutis. Que para a maioria das pessoas seria tranquilo, assim, você vai pegando na experiência. Tipo o quê, por exemplo? Tipo, por exemplo, assim, qual é a distância que as pessoas devem ficar ao conversar? Mas você nunca nem parou para pensar nessa pergunta. Porque pô, na distância normal, na distância. Mas o que é normal? É assim? É dessa distância aqui ou é a 5 metros? Entendeu? E aí, por exemplo, quando a gente vai ensinar pessoas com autismo, nas intervenções, por exemplo, seria uma intervenção de habilidades sociais, a gente, ao invés de trabalhar com conceitos mais abstratos, a gente tenta trazer uma regra. Então, a regra é um braço de distância, essa distância aqui. É claro que a gente sabe, à medida que você vai ficando mais velho também, você vai sacando que depende, se for sua namorada ou seu namorado, você tem alguém que você tem intimidade, pode ser mais perto, se é uma autoridade, em geral, vai ser mais longe. Existe uma distinção, mas não dá, é muita coisa, é muita regra. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu ia para casa da minha madrinha, que é aqui perto, inclusive, né? Eu ia para casa dela e aí eu chegava lá e ela tinha a assinatura da revista Trip. Eu pegava essa revista Trip, eu ia pouco lá, né? Então quando chegava lá tinha bastante, e eu não dormia, eu ficava lendo a revista Trip, porque a revista falava de relacionamento, nem sei se tem ainda, mas ela falava muito de relacionamento. Então qual é a regra quando você chega se cumprimenta, se não cumprimenta, se você vai chavecar alguém, sei o que, como é que é. Então esse indivíduo ele trabalha muito mais com regras, o indivíduo com autismo, com Asperger, do que com essa sutileza que você vai pegando. Feeling, né? Feeling, é um sistema de navegação social que as pessoas já têm pré-instalado, né? E que nesses indivíduos você não tem isso pré-instalado. E é muito interessante que é uma coisa que a gente confunde com a inteligência. Não tem nada a ver com inteligência. É outra habilidade completamente distinta. Então é por isso que pessoas com autismo leve, muitas vezes elas são tiradas assim como pessoas que não estão se esforçando, que não estão querendo, que não estão interessadas, porque elas não se comportam em ambientes sociais de uma maneira satisfatória, ainda que sejam inteligentes. Então, assim, um rapaz tão inteligente, ele não sabe que não pode dizer para a menina que está feia? Não sabe, porque não tem nada a ver com a inteligência, é outra coisa. Entendeu? É outra habilidade. Essas habilidades de natureza social, elas têm outra origem, outra composição, que não está relacionada à ciência, então, à inteligência. Então, mesmo pessoas muito inteligentes podem cometer atos sociais absurdamente ridículos sem entender aquela relação. Quando eu penso na minha adolescência, os chavecos que eu dei, meu amigo... Como que é? Cara, eu juro pra você que eu coro de lembrar, assim, que eram umas coisas, assim, tão absurdas, que, assim, você fala, pô, mas eu era um cara que lia, que estudava. Não, eu falava umas coisas que a pessoa não tinha nem como entender. Tipo assim, eu gostava muito de política, meu negócio era esse, eu era fissurado. Isso é uma característica de pessoas com autismo, eles têm hiperfoco, né? Então, tem um hiperfoco numa coisa e eu fico fissurado naquilo de uma maneira, assim, impressionante. Depois é outra coisa e vai mudando. Então, nessa época, veja, eu frequentava a igreja e só falava de política. Todo mundo já me odiava. Por quê? Porque eu estava falando de uma coisa que não tinha nada a ver, não era daquele contexto, né? Depois eu fui fazer militância política, movimento estudantil e tal. Aí eu encontrei um lugar em que o meu hiperfoco tinha função, tinha funcionalidade. É ali que eu arrumei a primeira namorada, que eu arrumei o caminho para estudar, tudo isso. Mas antes, não. Então, eu por exemplo, chegava numa menina assim, e eu fazia uma analogia política. E eu falava assim, não, que se fulano fosse cicrano fosse não sei o quê, se nós estivéssemos não sei aonde, e aí não sei quem falasse não sei quem para não sei o quê, querendo dizer que a pessoa que eu representava tinha chavecado a pessoa que... O que você diria? Ela ficava toda... Mas ela nem entendia o que eu estava falando. Entendeu? E eu falava, pô, não, me deu fora. E a pessoa não entendia. E isso que eu de menos, assim. Todas as coisas foram absolutamente ridículas. Porque faltava habilidade social. Isso é uma coisa que me trazia um sofrimento gigantesco. Assim, emocional gigantesco. Eu só fui resolver isso na vida adulta. Isso é muito comum em pessoas com autismo, ter essa dificuldade. Inclusive, tem agora uma série da Netflix, né, que saiu a primeira temporada na Inglaterra, agora saiu nos Estados Unidos, que é Amor no Espectro, que mostra isso. Indivíduos com autismo que estão tentando encontrar pares, namoro, e mostra toda essa dificuldade, toda esse prejuízo em se colocar no lugar do outro cognitivamente para entender o que o outro vai pensar, para você se comportar, né? Para poder ter mais probabilidade de sucesso, né? Perfeito.